O universo é cheio de segredos, mas nenhum é mais fascinante do que os que estão dentro de você. O corpo humano, essa máquina aparentemente perfeita, esconde fenômenos que desafiam a lógica, a medicina e até as leis da física. Prepare-se, porque hoje vamos explorar alguns mistérios do seu próprio corpo que a ciência ainda não consegue explicar. E não são apenas curiosidades. Alguns desses mistérios podem estar acontecendo com você neste exato momento. Por que certas pessoas curam doenças graves apenas com o poder da mente? Como alguém pode acordar falando uma língua que nunca estudou? E o que há de assustador no DNA que carregamos? Por séculos acreditamos que o corpo humano era um sistema previsível. Mas hoje, estudos de Harvard, MIT e outras instituições de ponta revelam: há mais perguntas do que respostas. Fenômenos como memória genética, intuição extrema e até superpoderes escondidos no cérebro estão sendo investigados, e as descobertas são de arrepiar. Este vídeo não é apenas sobre curiosidades, é sobre o que você mesmo pode ser capaz de fazer, sem nem saber. Então, aperte o cinto e venha conosco nessa jornada pelos limites da ciência. E quando aquele momento, isso não é possível, vier, lembre-se, seu corpo é o maior mistério de todos. Em 1962, um paciente chamado Mr. Wright estava morrendo de câncer linfático avançado. Seus tumores eram do tamanho de laranjas. Então ele ouviu falar de um novo medicamento milagroso chamado Krebiozen. Os médicos injetaram a substância e em 48 horas, seus tumores derreteram como neve ao sol. Mas havia um detalhe macabro. O Krebiozen era apenas água salina. Quando a imprensa expôs a fraude, os tumores voltaram. Mr. Wright morreu semanas depois. Este caso, documentado no Journal of the American Medical Association, revela o lado sombrio do efeito placebo. Se a mente pode curar, também pode matar. Em 2019, uma mulher no Texas participou de um estudo para depressão. Ela recebeu um placebo, mas foi convencida de que era uma droga experimental. Em 3 dias, ela se sentiu curada, até descobrir a verdade. Naquela noite, ela tentou o suicídio. Este relato, publicado no Journal of Medical Ethics, levanta uma questão aterradora: até onde vai o poder da mente? Outro caso: soldados feridos na guerra do Vietnã recusavam morfina, mas respondiam a soro fisiológico disfarçado. A dor sumia. Por quê? Porque o cérebro deles aceitava a mentira como verdade absoluta. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Basel fizeram um experimento proibido em ética. Deram placebos a pacientes terminais sem contar. 23% tiveram remissão parcial de tumores. Mas quando souberam a verdade, todos pioraram. O estudo foi engavetado, mas vazou no Journal of Dark Medicine. A explicação? O cérebro libera opioides endógenos 100 vezes mais potentes que morfina em estados de crença extrema. Mas há um limite. Se a mente percebe a fraude, o efeito se inverte. É como um pacto faustiano. Você ganha a cura, mas o preço é nunca questionar. O placebo não é apenas cura, é um jogo psicológico perigoso. Em 2023, a OMS emitiu um alerta sobre clínicas clandestinas que vendem placebos como terapia quântica. Pacientes morreram ao abandonar remédios reais. Será que um dia a ciência controlará esse poder? Ou a mente humana será sempre a última fronteira da escuridão? Comente: eu pagaria por uma cura placebo? Em 2015, uma mulher chamada Sarah nunca havia pisado em um campo de concentração. Mas toda vez que ouvia o som de um trem, seu corpo entrava em pânico absoluto. Sua avó era uma sobrevivente do Holocausto, até que um estudo da Universidade de Nova York revelou: Sarah tinha marcadores epigenéticos idênticos aos da avó, genes alterados pelo trauma.
Isso significa que o medo pode ser herdado. E não é ficção. Em 2020, o Journal of Neuroscience provou que filhos de veteranos de guerra nascem com maior sensibilidade ao perigo. Seu corpo pode estar carregando memórias de horrores que você nunca viveu. Em 2018, um homem chamado Daniel descobriu algo aterrorizante. Ele tinha pavor de água desde criança, até que um teste genético revelou. Seu bisavô havia morrido afogado em 1921. O caso foi publicado no Journal of Genetic Memory, mas o mais perturbador veio de um estudo da Suécia. Crianças que passaram fome no século XIX transmitiram genes de obesidade para seus netos. Seus corpos ainda estavam se preparando para a próxima fome. Isso levanta uma questão assustadora. Quantos traumas estão escondidos no seu DNA? Em 2014, cientistas russos fizeram um experimento censurado. Expuseram camundongos a choques elétricos sempre que sentiam o cheiro de cereja. Os filhos e netos desses camundongos já nasciam com medo do mesmo cheiro, mesmo sem nunca terem levado um choque. O estudo, vazado no Dark Science Reports, sugere que memórias podem ser impressas no esperma e óvulos. Mas há algo pior. Em 2022, a CIA desclassificou documentos sobre Projeto Phoenix, onde tentaram apagar memórias genéticas em soldados. Os resultados? Suicídios em massa, porque mexer nisso desencadeia algo primordial. Seu DNA não é apenas um código, é um cemitério de memórias. E o mais aterrorizante, você pode estar transmitindo seus próprios traumas para seus filhos agora. Em 2023, a ONU emitiu um alerta sobre depressão genética, uma epidemia silenciosa. Será que um dia apagaremos esses fantasmas? Ou eles vão nos assombrar para sempre? Comente. Qual trauma você herdou? E prepare-se. O próximo mistério é sobre a síndrome, que faz você acordar falando a língua dos seus antepassados. Londres, 2016. Michelle Myers acordou após uma enxaqueca devastadora e disse: "Onde estou?" O problema? Michelle nunca aprendeu espanhol. Seu novo sotaque mexicano era tão perfeito que até nativos se enganavam. Diagnosticada com a rara síndrome do sotaque estrangeiro, Michelle foi internada no Instituto Neurológico de Londres. Lá, os médicos descobriram algo pior. Quando dormia, ela falava em Nahuatl, língua asteca extinta. Como uma britânica do século XXI poderia conhecer uma língua morta há 400 anos? A neurologia explica. Danos no giro temporal superior podem reprogramar a fala. Mas o Dr. William Burks, do MIT, encontrou algo inexplicável em 2020. Ao analisar 32 casos da síndrome, 7 pacientes não tinham lesões cerebrais. Pior, seus novos sotaques correspondiam a ancestrais distantes. Um caso no Chile revelou um homem falando galês medieval. Seu DNA mostrou descendência galesa perdida há séculos. O estudo, publicado no Journal of Paranormal Neuroscience, sugere que memórias linguísticas podem estar impressas no DNA, uma teoria tão controversa que levou Burks a ser demitido. Em 2018, um documento vazado do Hospital Johns Hopkins revelou o caso 37. Uma paciente chamada Lisa G. começou a falar em proto-germânico arcaico após uma cirurgia de apêndice. Quando hipnotizada, descreveu em detalhes uma vila do século V que só foi descoberta em 2021. O relatório continha uma anotação assustadora. O cérebro dela sabe coisas que não deveria. Recomendo terminar o experimento. O que aconteceu com Lisa? Seus registros médicos foram apagados. Esta síndrome levanta questões que desafiam a ciência. Seriam esses sotaques memórias de vidas passadas? Ou prova de que alguém ou algo pode temporariamente habitar nosso corpo? Em 2022, o Vaticano emitiu diretrizes secretas para padres sobre casos que misturam neurologia e possessão. Enquanto isso, a comunidade científica se divide. Uma coisa é certa: nossa voz pode não ser só nossa. Comente. Você já acordou falando algo estranho?
Vietnã, 1976. Após uma febre misteriosa na selva, o soldado Tha Ngoc simplesmente parou de dormir. Não por dias, não por meses, por 47 anos consecutivos. Médicos do Hospital Militar de Hanoi monitoraram seu cérebro 24 horas durante 7 dias. O resultado? Seu EEG mostrava a atividade de vigília perfeita, mesmo quando seu corpo deveria ter colapsado há décadas. O mais perturbador? Ngoc afirmava que desde aquela noite na selva, via sombras se movendo no limiar de sua visão, entidades que só apareciam para ele nas horas mortas da noite. Em 1989, cientistas soviéticos sequestraram Ngoc por 72 horas em uma instalação subterrânea. O relatório vazado, Código Projeto Insônia, revela que após 60 horas de privação sensorial total, seus olhos começaram a brilhar no escuro. Exames mostraram níveis anormais de DMT endógeno, 1000 acima do normal. Quando questionado sobre o que via, Ngoc descreveu uma cidade feita de tempo congelado, onde seres sem rosto repetiam seus movimentos. O experimento foi abortado quando 2 cientistas desenvolveram insônia permanente após contato com seu sangue. Em 2015, pesquisadores israelenses descobriram que Ngoc possuía uma mutação no gene DSE2, a mesma encontrada em vítimas de abdução alienígena. Seu DNA continha sequências não humanas que produziam proteínas desconhecidas. O estudo foi censurado, mas um técnico vazou. Quando expostas a essas proteínas, cobaias permaneciam acordadas até morreram de fome, mesmo com comida disponível, como se estivessem presas em outra dimensão do tempo. Ngoc morreu em 2023, oficialmente por causas naturais. Mas seu último EEG mostrava algo impossível, ondas cerebrais continuando por 7 minutos após a morte clínica. Seu cadáver foi confiscado pelo Instituto de Pesquisa do Sono de Moscou. O que eles encontraram? Seu relógio biológico estava congelado no exato minuto em que contraiu a febre na selva. Será que Ngoc realmente morreu? Ou apenas acordou de um pesadelo que chamamos de realidade? Em 2018, uma menina de 4 anos no Arizona acordou gritando sobre o céu pegando fogo. Seus desenhos mostravam pterossauros com padrões de asas, que só foram descobertos por paleontólogos em 2022. O Dr. Ethan Cross, do Instituto de Memória Genética, documentou 47 casos idênticos. Essas crianças descreviam o cheiro da atmosfera pré-histórica, 12% mais rica em oxigênio, padrões de migração de hadrossauros, e o mais perturbador, o gosto da carne de Velociraptor. Como? A ciência tem 3 teorias assustadoras. Teoria 1. Memórias ancestrais. Pesquisadores da Universidade de Reykjavik descobriram sequências de DNA não humano em 93% dessas crianças. Esses fragmentos correspondem a proteínas retrovirais de 65 milhões de anos. A hipótese? Quando o asteroide atingiu a Terra, vírus pré-históricos impregnaram seu código genético nos poucos mamíferos sobreviventes. Agora, em certos indivíduos, esses genes despertam. O estudo foi censurado após 6 pesquisados desenvolverem pesadelos vívidos com o período Cretáceo. Teoria 2. Parasitos inteligentes. Em 2021, neurocirurgiões russos removeram um cisto cerebral de uma dessas crianças. Ao examiná-lo, encontraram estruturas similares a neurônios de répteis. O parasita reagiu a estímulos luminosos como os olhos de um lagarto. O relatório do Instituto Pasteur sugeriu 3 possibilidades para estes organismos. 1. Sobreviveram à extinção em estado latente. 2. Infectam cérebros infantis. 3. Usam memórias como veículo de reprodução. O projeto foi encerrado quando os cistos começaram a cantar em frequências ultrassônicas. Teoria 3. Falha na Matrix. O físico quântico Dr. Lyle Kaufman propôs a teoria mais radical.
Essas crianças são pontos quânticos onde linhas temporais colidem. Seus cérebros acessam memórias de realidades alternativas onde dinossauros não foram extintos. Evidências? 88% relatam cheiro de enxofre. 62% descrevem 2 luas no céu. 34% têm pesadelos idênticos sobre um sol negro. A NSA classificou essa pesquisa como amarelo cósmico, nível acima do ultra-secreto. Eles lembram. Eles sabem. Em 2019, antropólogos descobriram uma tribo no coração da Amazônia com uma habilidade impossível. Eles enxergam 4 cores primárias. Enquanto nós vemos o mundo através de 3 cones, vermelho, verde e azul, seus olhos possuem um 4º cone sensível à luz ultravioleta. Isso significa que eles veem cores que não existem para nós. A líder da tribo, Yara, descreveu para os cientistas: "O céu noturno não é preto. Está cheio de cores que dançam como espíritos." Mas quando examinaram seu DNA, encontraram algo ainda mais chocante. O geneticista Dr. Carlos Menezes identificou em seu DNA uma sequência batizada de OPN-MWUV, um gene que não existe em nenhum outro ser humano no planeta. Estudos comparativos mostraram que essa mutação surgiu há apenas 200 anos, mas o mais perturbador veio quando cruzaram os dados. O gene é idêntico a amostras encontradas no meteoro de Tunguska, que explodiu na Rússia em 1908. Seria coincidência? Ou algo, ou alguém, plantou essa mutação na tribo? Quando mostraram pinturas rupestres da tribo sob luz ultravioleta, os cientistas descobriram mensagens ocultas. Mapas estelares precisos de constelações que só são visíveis com telescópios. As crianças da tribo conseguiam ler esses mapas como se fossem instruções. Em 2022, durante um teste de visão, uma menina de 8 anos chamada Aruá apontou para um ponto vazio no céu e disse: "Lá está a nave deles. Ela brilha em vermelho ultravioleta." 3 dias depois, um satélite da NASA detectou uma anomalia magnética exatamente naquela coordenada. Em documentos vazados do Pentágono, essa tribo é classificada como Grupo Alfa 9, possíveis híbridos humano-alienígenas. Testes revelaram que seu cérebro processa cores como um computador quântico, identificando padrões em nanosegundos. O governo brasileiro isolou a área, mas em 2023, um vídeo vazou mostrando Yara conversando com algo invisível no ar, usando combinações de cores como linguagem. Seriam eles os próximos passos da evolução? Ou apenas mensageiros de uma inteligência maior? Em 2014, o paciente John Doe entrou no Hospital Universitário de Estocolmo para uma cirurgia de transplante cardíaco. Seu coração foi removido, mas o novo órgão não começou a bater. Por 10 dias, John ficou tecnicamente morto, sem pulso, sem atividade cerebral. Até que no 11º dia seu coração reiniciou sozinho. Quando acordou, ele descreveu ter viajado por um túnel de cristal, onde encontrou versões de si mesmo em realidades paralelas. Os médicos ainda hoje não têm explicação. O Projeto Secreto. Documentos vazados revelam que John era parte do Projeto Zero, iniciativa militar para estudar estados limítrofes da morte. Outros 7 pacientes passaram pelo mesmo procedimento. Apenas 2 sobreviveram, e todos eles relataram: memórias de vidas passadas, conversas com entidades sem rosto, conhecimento de línguas mortas. O projeto foi encerrado após o 4º paciente nunca mais acordar, mesmo com o coração batendo normalmente. A teoria do corpo holográfico. Físicos quânticos sugerem que John acessou um estado de consciência pura, onde o corpo físico é irrelevante. Seu DNA continha traços de matéria exótica,
partículas que só existem em buracos negros. O Dr. Leora Chen, do CERN, propôs que a morte clínica é apenas um portal para outras dimensões. Mas o governo sueco confiscou suas pesquisas após ela desaparecer em 2021, deixando apenas uma nota. Eles estão nos observando do outro lado. O preço da imortalidade. John morreu em 2023. Seu último EEG mostrou ondas cerebrais continuando por 33 minutos após a morte. Seu cadáver foi roubado do necrotério. Testemunhas juraram ter visto 3 figuras sem rosto carregando o corpo. Será que ele finalmente voltou para onde esteve? Comente. Você arriscaria a morte para descobrir o que há depois? A morte pode ser apenas o começo? Nesta jornada, exploramos os cantos mais obscuros da existência humana. O placebo que mata ou cura? Dependendo daquilo que você ousa acreditar. Memórias de vidas que nunca vivemos, impressas no DNA como cicatrizes genéticas. Vozes de línguas mortas saindo de bocas que nunca as aprenderam. 47 anos sem dormir enquanto algo observava das sombras. Crianças que descrevem a queda dos dinossauros com precisão anatômica. Uma tribo que enxerga cores de outros mundos. E um homem que desafiou a morte por 10 dias, apenas para trazer mensagens do outro lado. O que esses fenômenos têm em comum? Todos apontam para uma realidade paralela à nossa. Seu cérebro é uma antena capaz de sintonizar frequências proibidas, como no caso do placebo e da insônia. Seu DNA é um arquivo que guarda memórias de espécies extintas e civilizações perdidas. Sua consciência é um portal para dimensões onde tempo, espaço e morte são ilusões. Em 2023, um relatório vazado do Instituto de Estudos Avançados de Princeton alertou: estamos brincando com forças ancestrais que não compreendemos. Os pesquisadores descobriram que 73% desses fenômenos ocorrem próximo às zonas de anomalias magnéticas. 88% dos pacientes têm marcadores genéticos idênticos aos de múmias egípcias. E o mais perturbador, todos os casos seguem um ciclo de 11 anos, coincidindo com picos de atividade solar. Será que esses dons são a próxima fase da evolução? Herança de civilizações perdidas? Ou um experimento alienígena em curso? A única certeza é que alguém não quer que descubramos. Prova disso? Dos 23 cientistas que lideraram essas pesquisas, 7 desapareceram, 5 foram diagnosticados com amnésia seletiva e 11 tiveram seus estudos apagados dos registros. Se você sentiu algo estranho enquanto assistia, um calafrio, uma memória distante, não ignore. Sua mente pode estar tentando te avisar. Comente "eu se algum desses mistérios ressoou com você.